Olá, que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Hoje eu vou ler o capítulo 4 do Evangelho do Apóstolo João. E diz assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário para Jesus, porque Jesus sabia o que faria em Samaria. Não é que fosse necessário passar por Samaria, era necessário para Jesus. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta, meio-dia, por volta de meio-dia, né? Hora mais quente do dia. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeus, me pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Há uma rixa entre eles. Respondeu-lhe Jesus: Se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? E replicou-lhe Jesus: Todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E a mulher disse para ele: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. E Jesus disse para ela: Vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: Não tenho marido. E Jesus disse: Você disse bem, não tenho marido, porque 5 maridos tu tivestes, e o que tu tens agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher disse: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela estava falando do Monte Gerizim, que é em Samaria, onde tem cultos e adoração e tudo mais. E de Jerusalém, né, que era onde os judeus adoravam a Deus e adoram até hoje. E Jesus disse: Mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu, a salvação vem dos judeus porque Jesus é de Judá, é nascido em Belém, da Judéia. Mas a hora vem, disse Jesus, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. E Jesus disse para ela:
eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, os homens da cidade e vinham ter com ele. Entremente os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele respondeu então: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? E Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai os olhos, vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele, e disseram àquela mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados os 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra em sua própria pátria. Assim, pois, que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém na ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, onde havia um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois o filho estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum o crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Perguntou-lhe, pois, a que hora começara a melhorar? Ao que lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esta a 2ª vez que Jesus, ao voltar da Judeia para a Galileia, ali operou sinal. Beijo no seu coração, que esta palavra fale através do Espírito com você. Que você renove a sua esperança, a sua alegria. Apesar de todo o mal desse mundo,
apesar do coronavírus, apesar do número de mortes, há uma esperança para todo aquele que espera no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus atravessou e venceu a morte e saiu vivo do outro lado para que nós pudéssemos dançar sobre os túmulos e perguntar assim: morte, cadê tu? Cadê o teu poder? Beijo no seu coração.